Retornando, ó, o título, basicamente isso. Então, se for botar sem verbos e sem pontuação, a não ser que você queira usar essas aqui. As únicas que podem ser utilizadas no título são essas duas pontuações, tá bom? Mas, como eu disse, é algo facultativo, né? Não vai lhe botar ponto ou te tirar ponto se você usar. Então, não perca muito tempo com isso. Mas, se for utilizar, que eu aconselho a utilizar, né? É difícil você pensar num texto, um texto sem título. Se você for utilizar um título, que esse título ele venha de maneira correta, tá bom? Vamos para o próximo. Próxima dica. Não use sim para reforçar a sua ideia. Pessoal, esse sim, que nós chamamos de partícula positivadora, né? Partícula que dá a questão do positivo a alguma situação. Os alunos eles costumam usar esse sim para reforçar uma ideia. O que é reforçar uma ideia? Deixar a ideia mais, digamos assim, dar uma importância maior a essa ideia. E nós não devemos usar isso. Vamos só ver aqui esse pedacinho do texto. Ó. De acordo com o escritor Mark Twain, a única maneira de conservarmos a saúde seria não comer o que não queremos, beber o que não nos agrada e fazer o que se preferia não fazer. Assim, o alto índice de sedentarismo entre os brasileiros contrapõe-se ao estilo de vida que deve ser seguido para não encaixar-se no quadro de obesidade. Segundo o Ministério do Esporte, o ME, o número de pessoas que não praticam atividade física chega a quase 46% no país. A partir dessa constatação, pode-se considerar, sim, a grande dependência tecnológica incidente no século XXI, como um dos principais motivos para este fenômeno. Olha aqui, ele colocou esse sim, aqui ó, essa partículazinha que indica o sim, ele colocou aí para intensificar a ideia de que da dependência ou da grande dependência, da grande dependência tecnológica no século XXI. Então ele botou esse sim para, como ele diz aí, ó, intensificar, reforçar. É como se ele estivesse chamando a atenção para que essa ideia ela não fosse esquecida. Ou para que quem lesse, ou quem lê essa ideia, né, e principalmente isso aqui está com cara, né, e é uma conclusão de um texto, então, para quem lê esse texto, ele ficar ciente de que realmente é grande a dependência tecnológica no século XXI. Mas ele precisaria disso? Não precisaria. Se ele botar só assim, ó, a partir dessa constatação, pode-se considerar a grande dependência incidente no século XXI, como um dos principais motivos para o fenômeno ou para esse fenômeno. Pessoal, eu não precisaria desse sim. Esse sim aqui, ele poderia ser tirado facilmente, sem que haja ou que houvesse perda, né, de sentido da ideia. A ideia continua sendo importante, a ideia continua sendo uma ideia primária, né, uma ideia que mostra de onde parte os problemas. A ideia continua sendo uma ideia primária e, fazendo isso, quando ele botou esse sim, eu sei que isso acontece instantaneamente. Agora é um vício da fala, isso aí é um vício da fala. Quando alguém lhe pergunta isso assim, é sim, isso mesmo. Olha, o só não basta, você tem que botar o sim. Então é um vício da fala, né? Uma maneira como a gente fala que a gente leva para os textos, mas não precisa. A partir dessa constatação pode-se considerar a grande dependência tecnológica. Pronto, se você tirar esse sim, vai continuar a ideia, né? Que a ideia é essa de mostrar, né, a dependência tecnológica. A ideia é essa, mostrar essa dependência tecnológica. Vai continuar a ideia do mesmo jeito, com o mesmo peso, com a mesma importância que vai ser lido dentro do parágrafo. Então, esqueça esse sim também no seu dia a dia, né? Na resposta do seu dia a dia. Ah, professor, então você está dizendo que não deve se usar o sim? Deve. Deve sim. Ó, deve.
Deve, sim. Eu usei o sim para intensificar a ideia de deve. Tá vendo? Como é um vício da fala, mas, como eu disse, o sim ele deve ser utilizado, mas de maneira até contida, né? Porque às vezes você vai colocando dentro do texto, colocando e volta e outra, já tem um monte de palavras sim dentro do seu texto. Então, a segunda dica é essa. Não utilize o sim para reforçar a ideia. Não precisa. Não precisa. Tá bom? Se você faz isso, utiliza esse sim para reforçar uma ideia, ele fica tipo que redundante. Né? Porque a ideia que você quer reforçar é uma ideia importante. Você elegeu essa ideia para reforçar, porque ao seu ver, né, no seu entender, é uma ideia importante. E quando você coloca esse sim para reforçar essa ideia importante, então está tipo que, digamos assim, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, está sendo redundante. Você está dizendo que essa ideia é importante. Então, ela já é importante, mas está importante também. Então, é como se causasse esse desconforto na pessoa que lê. Então, é como se quem lesse o texto entendesse que você estava sendo redundante em afirmar que essa ideia é importante, sim. Mas, se ela está aí estrategicamente e você elegeu ela como importante, então ela já é importante por si só. Ela não necessita e não precisa desse reforço. Ela por si só já é entendível que é uma ideia importantíssima. Tá bom? Segunda dica foi essa, ok?